AudioJungle. Olá a todos, tudo bem? Como estão? Tudo certo? Espero que sim. Estamos iniciando aqui mais uma live sobre os transtornos patológicos de personalidade. Estamos esperando aqui a professora Katia Meckler entrar para a gente iniciar o nosso debate de hoje. Hoje é super interessante, né, o tema que a gente vai trazer sobre múltiplas personalidades, né? Vamos tentar desmistificar um pouco esse mito, né? A gente fala muito em transtornos de personalidade, né? E a gente já viu 10 deles e agora a gente vai trabalhar com múltiplas personalidades e que é algo também muito trabalhado no cinema, né? Tem vários filmes, até que a gente vai conversar com a professora daqui a pouco sobre esse tema. Tem vários filmes que abordam essa questão das múltiplas personalidades e a gente vai ver se o que é verdade nisso, o que não é verdade nisso, né? Como que funciona isso na vida real. Ó, a prof já entrou aqui, vamos chamá-la. Oi, tudo Olá, bom? Como vai, tá professor? me ouvindo bem? Tá me Estou te ouvindo ouvindo bem? bem, eu acho que é conexão. Eu estou te ouvindo bem. E você, está me ouvindo bem? Ah, não. Agora sim. Tá dando umas trancadinhas, mas estou conseguindo te ouvir bem, sim. E aí, como é que vai? Tudo bem? É, tudo bem. Que ótimo, que ótimo. Bom, então a gente acabou pulando uma semana, né, prof? Até tive um pessoal me cobrando, e a live, como é que é? Não vai sair? Tô esperando. Daí eu disse, a gente teve um problema semana passada, não conseguiu fazer, mas estamos seguindo o nosso roteiro aqui. Temos mais essa semana, e depois a semana que vem, né? Hoje a gente vai falar sobre múltiplas personalidades, e semana que vem a gente vai falar sobre psicopatia. A gente já teve uma live sobre psicopatia, até para quem quiser assistir, também está lá no nosso canal. Mas na semana que vem a gente vai trazer aí uma outra perspectiva em cima disso, tem perguntas novas também. E eu também quero pedir para o pessoal que está nos assistindo, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, para que envie perguntas, né, que tenham sobre a questão da psicopatia para a semana que vem, para a gente trazer também, né, e desmistificar isso, né? Eu estava até falando agora no início da live sobre a própria questão de desmistificar isso, né? Que a questão das múltiplas personalidades também tem um pouco disso, principalmente pelo cinema que aborda. Então, assim, a gente vai tentar perceber agora o que é realidade sobre isso e como isso funciona na vida real, professora. Então, assim, como é que o que é essa questão das múltiplas personalidades? Eu tenho aqui várias perguntas depois para te fazer. Aham. Bom, boa tarde todo mundo. Hoje eu estou assim com uma peculiaridade, porque estão fazendo um concerto aqui, sei lá, mais um concerto na internet. E eu não sei se assim vocês vão me ouvir muito bem, mas eu espero que sim. Eu espero que a gente consiga se comunicar bem. Qualquer coisa a gente complementa depois na próxima aula também, se houver qualquer dificuldade maior. Mas esse é um Beleza. assunto bem controverso, né? É um assunto desses que eu diria altamente polêmico no Sim, meio da psiquiatria, esse transtorno das personalidades múltiplas já até mudou, né, a terminologia, e hoje o nome é o transtorno de identidade dissociativa. eu até anotei aqui, né? São os nomes que vão ficando complicados, né? Mas realmente, digamos assim, se a gente for pensar na quantidade de psiquiatras pelo mundo, poucos psiquiatras realmente tiveram contato com esse tipo de quadro. São quadros mais raros, até tem um percentual, estima-se, né, na população, alguma coisa em torno de 2% da população, em geral, apresentaria esse transtorno.
Em enfermarias, né, de hospital psiquiátrico, a gente poderia encontrar já um percentual um pouquinho maior, de 3%. Em Uhum. geral, também aparece mais esse tipo de patologia em mulheres também. Ah, é? Agora, realmente, quando isso aparece, vira livro, vira filme, porque é alguma coisa extremamente diferente, né? Um negócio assim muito exótico para a gente. Imaginar, principalmente que uma pessoa pode não ser psicótica, não está delirando, não está alucinando, mas viver personalidades distintas, né? E basicamente o que a gente sabe, assim, eu vou entrando com questões mais psiquiátricas das Sim. classificações, você vai tentando amenizar aí para ficar palatável, né? Para ficar mais fácil Bacana. de entender, como você sempre faz. Mas, basicamente, a gente está falando de pelo menos 2 ou mais estados de personalidade que eles vão se alternando. Às vezes a Uhum. pessoa tem uma consciência disso, mas às vezes a pessoa tem o que a gente chama uma amnésia dissociativa também. Ela não lembra absolutamente nada do que aconteceu em relação a essa personalidade que ela viveu. Então, é muito Nossa. interessante porque o mecanismo principal, nesse caso que está presente, é a dissociação. Dissociação é um fenômeno muito interessante, às vezes pouco conhecido das pessoas, e está ligado muito a situações traumáticas, a questão da Uhum. dissociação. Eu não sei se você sabe o que é, professor Alexandre, mas assim, o fenômeno da dissociação é um mecanismo de defesa que a pessoa, para não experimentar emoções Ela fortes, bloqueia. ela simplesmente ela se distancia. Ela pode viver determinadas experiências como se fosse, por exemplo, na terceira pessoa, como se tivesse algo é, que é fora dela, não é Entendi. dentro dela. Né? Então, existem vários tipos de dissociação, mas basicamente é um mecanismo de sobrevivência da pessoa. E, em geral, como quase tudo que a gente vai pegar por aqui, é um mecanismo que ele foi desenvolvido, né, para lidar com situações traumáticas. A maior parte desses transtornos de identidade dissociativa, a famosa personalidade múltipla, tem estudos, eu vi, americanos, que falam, assim, percentual que é difícil você ver, 98% das pessoas viveram, por exemplo, trauma, abuso sexual infantil. Nossa. Nossa. Então, a relação com abuso sexual, principalmente por parte de um familiar, um pai, por exemplo, é extremamente presente. Os casos que a gente vê mais descritos na literatura, que viraram livros ou filme, tem muito a ver com essa experiência traumática precoce, sexual, e que a pessoa, o que acontece? Durante a infância, né, a gente vai, e ao longo da adolescência, naturalmente, a gente vai estruturando a Sim. nossa identidade, né? E através também de um ego, formando um ego cada vez mais sólido, preparado para lidar com a realidade, para lidar Sim. com o meio externo. Agora, essas pessoas vivem uma situação extremamente traumática e não conseguem lidar com isso. E aí vão partir para uma defesa. E essa defesa tem a ver com a dissociação, e daí a gente colocaria até entre aspas a possibilidade de você criar várias personalidades, porque, na verdade, não é a pessoa que está vivendo isso. Sim. Na realidade, o que acontece é que os personagens que ela cria, essas personalidades que ela passa a viver,
é que estão vivendo a experiência do trauma, da situação, e não ela própria. Então, Sim. Claro. Não, não, fale, fala, fale. não, 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 pode. eu fico imaginando se seria algo como aquela parte que a gente não se conhece, né? Claro que a professora já ouviu falar na ferramenta da janela de Johari, né? Que é aquela ferramenta ao qual você me conhece e eu me conheço. Aonde eu não me conheço e você me conhece. Aonde, né, eu não me conheço e você também não me conhece. Então, quer dizer, todo mundo tem um quadrante do que não se conhece, né? Eu tenho uma parte de mim que eu não me conheço e que você também não me conhece, ou porque eu não permiti que você conhecesse, ou porque a gente não teve nenhum tipo de evento que demonstrasse esse meu comportamento. Então, por exemplo, daqui a pouco pega fogo no prédio, eu não sei se eu saio correndo ou se eu salvo pessoas, né? Então, esse tipo de dissociação de identidade, ele parece algo que já está dentro da pessoa e que ela utiliza para se defender de alguma forma quando eventos específicos aparecem. É isso que a gente acaba percebendo, porque a gente percebe pessoas que são extremamente tímidas e acanhadas, mas quando elas estão num evento, por exemplo, num bullying muito forte, ou num momento de briga, elas se transformam em pessoas assim que nem elas mesmas se conhecem. E se vai te perguntar assim, pô, como você é no momento de briga? Eu não sei como é, porque eu nunca participei disso, mas tem pessoas que se transformam. Então, parece que são personalidades que são invocadas, né? Mas eu não sei até que ponto esse tipo de personalidade ela tem relação com as múltiplas personalidades, porque pelo que eu já estudei também, as múltiplas personalidades elas trabalham dentro de um contexto, né? Porque a nossa personalidade, pelo que eu venho aprendendo, inclusive dentro das nossas lives, elas são construídas por um conjunto de comportamentos, né? Isso que define personalidades, as patológicas principalmente porque elas são exacerbadas, né? Mas as múltiplas personalidades, elas têm todas as características de um tipo único de personalidade, mas que se alteram de uma forma absurda, né? Então assim é bem difícil porque você sai de si e se torna outra pessoa. É assim mesmo que acontece? Assim, uma coisa só para lembrar, nesse caso, a gente fez um parênteses nas nossas lives, porque a gente vinha falando dos transtornos da personalidade, os específicos. Agora, esse transtorno, o das personalidades múltiplas, ou de identidade dissociativa, a gente não está no capítulo dos transtornos da personalidade. Não, sim, A sim, gente sim. está num outro capítulo que tem muito mais a ver com os mecanismos de defesa, até mais assim, eu diria até mais da neurose. Aí a gente está falando muito Uhum, de dissociação nesse caso, de negação maciça da situação. uhum, Nesse caso, a gente também está numa região agora, falando sobre esse assunto, da região das experiências traumáticas, que é uhum. uma região ligado também ao estresse pós-traumático. Então, a gente está nessa região agora. E o que a gente está Entendo. falando, basicamente, aí, nesse momento agora, é que a gente tem situações que elas foram tão aversivas, tão desagradáveis para uma pessoa, que ela realmente ela acaba desenvolvendo um mecanismo para recusar essas memórias, para recusar de qualquer maneira essa lembrança, essa sensação de trauma que ela já experimentou no passado. Então, uma das defesas, e porque ela tem também já a identidade dela muito frágil, porque ela não conseguiu Uhum. lá atrás ir formando a identidade de uma maneira saudável, Sim, de uma maneira normal. sim. Como ela já tem essa fragilidade, a gente diz, usando um termo mais psicanalítico, que é uma desintegração do ego. Então, a pessoa Nossa. ela passa a poder ser uma coisa, depois ela pode viver
uma coisa não, uma pessoa, né? Uma personalidade. Depois pode viver uma outra personalidade e muitas vezes ela não tem lembrança do estado, né? Do que ela viveu Nossa. com uma personalidade para outra personalidade. A classificação psiquiátrica atual, ela até costuma fazer uma... Eles fazem uma divisão em fenômenos com possessão e sem possessão, porque tem vários rituais, Nossa. né, que eles envolvem, aí todo mundo conhece, mais ou menos já ouviu falar, ou já até teve em algum, que é aquele fenômeno da possessão, né? De você, enfim, ou em situações até centros espíritas, por exemplo, que a pessoa é, fala como se fosse uma pessoa que já morreu, né? Por Sim, exemplo. sim, sim. Ou Sim. então ela sente, ela fica possuída por uma entidade, por exemplo, de cunho religioso, mais místico. Então, esse é um fenômeno absolutamente investigado, porque a gente fica com dificuldade de dizer, isso é patológico. Claro. Está inserido dentro de, enfim, rituais específicos, sistemas culturais específicos, e muitas vezes aquilo faz parte ali daquela situação mesmo do grupo e talvez não configure psicopatologia, embora isso seja investigado. Não é dizer que também não está sendo Nossa. investigado ao longo do tempo, tem sido investigado também, né? Mas então é muito complicado porque a pessoa ela vai entrando num lugar e num outro lugar. E é complicado até em ambiente forense, porque vira e mexe tem um caso famoso de alguém que vivia uma determinada personalidade e comete um crime, por exemplo. E aí, como é que Uhum. você faz quando você pensa na responsabilidade penal dessa pessoa? Ela era responsável, não era responsável, mas ela estava vivendo uma outra responsabilidade. Então, é um assunto, assim, altamente polêmico. Sim, mas como é que vai prender uma personalidade e deixar outra livre? É uma, é, é, é uma pergunta bem pragmática. Como é que a gente prende uma e deixa a outra livre? É uma boa pergunta, sem dúvida. É Exatamente. incrível isso. Exatamente. Então, o que a gente percebe é isso, assim, é que o ego, nesse caso, ele está extremamente frágil, é, numa desregulação emocional muito grande, e a pessoa ela evita a todo custo lidar conscientemente com determinados eventos e com determinadas situações, principalmente as que vão remeter de alguma maneira àquela situação traumática inicial, e situação traumática essa que tem a ver frequentemente com abuso sexual. Então é uma desregulagem emocional muito intensa. E aí, daí, E, essa dissociação, porque a pessoa não consegue. sim, Normalmente, por exemplo, aqui, nós estamos aqui, eu acho que a princípio, eu e você, a gente está vivendo uma experiência que, sem dúvida, também ela é emocional, né? Com repercussão claro, no nosso claro. corpo, na nossa bioquímica, a gente está sentindo as coisas. Mas eu Claro. não tendo em terceira pessoa, eu não estou com uma sensação, por exemplo, como se eu estivesse num filme aqui, como se fosse uma experiência assim, meio de uma desrealização, como se tudo aqui fosse meio nebuloso e fizesse uma parte de um filme. Pessoas com o fenômeno da dissociação muito presente, elas podem viver isso. E podem chegar a esse extremo de viver até uma outra personalidade. Nossa. Em geral, quando elas vão fazendo terapias e tal, essas personalidades que são criadas como defesa, elas têm a ver com os conteúdos traumáticos delas, assim, tem tudo a ver, Uhum. Não, né? eu acredito que no fundo todas de alguma forma se protegem, né? E se complementam, por isso que são funcionais de certa forma, né? É, E para desconstruir isso, você tem que, eu não sei, óbvio que eu não sei como funciona, mas para desconstruir isso, você tem que desconstruir uma personalidade e adotar as benécias dessa personalidade dentro da sua consciência que você quer preservar. Então, imagina a complexidade de uma coisa dessa. a questão é que, assim, algumas personalidades, elas são
até personalidades que podem ser interessantes, mas outras Claro, podem ser destrutivas, muito raivosas também, e podem gerar sim. problemas gigantescos para as pessoas. E é incrível, né? Porque tem pessoas, e tem relatos na literatura de pessoas que estão vivendo uma determinada personalidade, vão para algum outro lugar e elas não sabem depois como elas chegaram naquele lugar, o que aconteceu, elas não lembram de nada, absolutamente nada que aconteceu enquanto elas estavam funcionando como essa outra personalidade. Então, assim, é um desligamento, né? Em parte, tem um desligamento. É, Uhum. inclusive, até para você investigar, que você é um estudioso dessa área da neurociência, também é papel do mesencéfalo nisso, tá? É, é, ainda existe muito estudo em cima dessa estrutura do mesencéfalo. Aham. Porque falam, inclusive, há quem fale sobre um retreinamento do mesencéfalo, por exemplo. Nossa! Não, e é uma parte que não é acessível. Ela não é uma parte consciente. Todo o tronco cerebral ele não é consciente. Ele é feito de vias aferentes. Ele só envia informações, né? Então você fazer Exato, uma reprogramação de uma via sem acesso é, e extremamente primitiva, né? Também. exatamente. Então, assim, em geral, o que fica para a gente importante para saber que é uma reação realmente dissociativa, que é esse fenômeno da pessoa não poder entrar em contato com a emoção, não pode experimentar a emoção daquela experiência traumática, em geral de cunho sexual. Então, sempre é resposta, praticamente sempre é resposta a um trauma extremo, extremo, de pessoas que viveram traumas, especialmente sexuais precoces, extremos. Então, isso é uma coisa muito importante e muito controversa, porque existe poucos casos documentados. Então, como a gente Uhum. tem poucos casos documentados, a gente tem a pesquisa com maiores dificuldades, Claro, né, para a gente ter claro, todos os claro. dados que a gente precisa para poder. Então tem quem não acredite, né? Fica até a coisa de acreditar ou não acreditar, né? Tem gente que diz, de repente esse transtorno ele é real, ou é isso realmente é uma coisa real, ou é uma coisa ilusória, né? É, Nossa. então fica realmente ainda é objeto de polêmica, né? É, Não, e eu fico imaginando a própria questão da neuroplasticidade dessas pessoas, né? Porque se a gente aprende por reforços de conexões neurais, o que quer dizer que você aprende muito mais subconscientemente que conscientemente o que você resgata dessas conexões que estão montadas. Porque a múltipla personalidade, ela resgata conhecimentos que você não necessariamente tem a consciência que tem. Porque se você muda completamente uma personalidade, você provavelmente utiliza redes neurais que você não é acostumado a utilizar. Caso contrário, você iria se parecer com aquela personalidade, mas com sutis mudanças. Mas parece que não é isso que acontece, né? exatamente, assim, porque existe assim uma experiência avassaladora realmente, em geral, na infância dessas pessoas. Aí elas são submetidas a um estresse intenso. E aí o que elas vão fazer é encontrar o mecanismo de dissociar, né? E elas não conseguem relacionar em Uhum, memórias, percepções, nada do ponto de vista consciente, né? Então uhum, é uma situação que depois ela vai se reproduzindo ao longo da vida e da vida adulta, mas que vai gerando também. Tem casos famosos, eu não me lembro qual o caso. Eu acho que aqui saiu o livro como O Inferno de Alice. Eu não sei se uhum, Portugal tem esse livro, uhum, mas é uma das personalidades super famosas também, enfim, que fez livros sobre o caso dela, um negócio assim terrível, que ela fala como ela teve que inventar, e ela só sacou isso fazendo muita análise depois, como ela teve que inventar
personalidades para poder lidar com aquela situação. Enfim, ela teve um padrasto que... não foi padrasto, acho que foi o próprio pai, que abusou. Ele era tudo mais ou menos, aparentemente, família normal, meio distante, mas normal. Mas ele abusava e ficava ameaçando ela, dizendo que ninguém ia acreditar se ela contasse e tal. E aí Nossa. ela acaba... Ela foi extremamente abusada e ela fala que ela precisou criar. Ela disse isso, né? Ela disse que todas as perversões ela tinha passado e que ela tinha muitos sonhos perturbadores ao mesmo tempo, e que ela, quando tinha esses sonhos, vinha de alguma maneira esses abusos sexuais que ela sofria. Mas que, enfim, depois ela passou a criar pessoas, e às vezes isso é extremamente inconsciente, essa criação, né? Porque ela disse que foi a Sim. única forma que ela teve para lidar com a situação traumática, foi criando outras pessoas. E aí eram várias personalidades. Sim. E, e ainda quando ela escreveu o livro, ela não estava curada disso, não. Ela Nossa. deu uma entrevista que eu cheguei a ver para uma jornalista, que durante a entrevista ela assumiu duas personalidades ao longo da entrevista. Nossa. Só que ela tinha consciência de uma e ela falava como se fosse até em terceira pessoa, falando da personalidade que ela estava naquele momento. Quer dizer, uma coisa bem diferente, né? Bem diferente mesmo. Nossa. Nossa. Não, e eu percebo que quando entra essa questão desse catalisador, que é o abuso, de certa forma, ele reforça muito mais, né? Por isso que a gente não falou da múltipla personalidade quando a gente falou dos 10 transtornos, né? Assim como a próxima live sobre psicopatia, né? Porque a psicopatia, ela se separa do antissocial quando existe esse catalisador também. Então a gente percebe que o catalisador, ele é um modulador, né, desse tipo de condição, ou não? Sem dúvida nenhuma. E como a gente sempre dá exemplo, também tem uma outra, essa é a mais famosa do mundo. Já teve um Uhum. filme chamado Sibyl. É, a Possível. pessoa era uma mulher chamada Shirley Mason, tá? Que ela Uhum. também, ela fez um livro. Esse foi o caso assim mais célebre também, entendeu? E só que ela tinha uma mãe esquizofrênica e foi muito abusada pela Uhum. mãe, no caso. E ela passou a ter muitos lapsos de memória, porque é muito comum essas pessoas com esse tipo de com essa patologia, elas terem lapsos de memórias. Assim, isso é extremamente Uhum. comum. E muita instabilidade emocional também durante a vida. Tanto é que, às vezes, até existe aquela dúvida, será que a gente está falando de um transtorno borderline, né? Também que a gente chegou Pois é, pois é. em outra live, tem uma correlação também com isso. E aí foi um Uhum. filme, virou filme isso também, foi super, hiper famoso, e ela tinha, assim, várias personalidades. Umas eram crianças de 9 anos, para você ter uma ideia, entendeu? Nossa. Cada uma tinha um nome. Elas tinham nomes distintos e faziam coisas distintas. Uma falava francês fluentemente. Só que, assim, realmente, apesar de ser fascinante, são poucos casos que a gente tem na Uhum. experiência profissional de psiquiatras e descritos na literatura. Então, a gente acaba tendo mais acesso, às vezes, a alguns relatos, principalmente de psicanalistas que transcrevem, junto com os pacientes, sessões e tal, ou então a gente acaba vendo isso em livro, em filme, acaba não sendo muito o objeto da psiquiatria no cotidiano, né? Da vida do Sim, psiquiatra. sim. Mas é uma coisa. Eu já vi sessões de hipnose, por exemplo, que a pessoa falava uma outra língua, né? Quando estava sob hipnose. Então, assim, a gente resgata, obviamente, lá do subconsciente toda essa informação que está lá armazenada, e a gente sabe que isso é praticamente 95% de tudo que a gente aprende, ela vai para esse subconsciente, né? E a nossa consciência, ela resgata muito pouca informação que tem lá. E o que eu acabo percebendo é que
é que esse tipo de transtorno, ela tem uma via que consegue resgatar essas informações com muita facilidade, né? Até tem uma pergunta que diz assim, ó, as pessoas com múltipla personalidade, elas também têm múltiplas consciências? É uma pergunta assim, interessante. Elas têm a consciência, não é que é múltiplas consciências, na verdade, elas têm até uma dificuldade maior de ter uma consciência mais sólida. Mas durante Uhum. a vivência daquela personalidade, ela está plenamente consciente de tudo que ela está fazendo. Só que, em Ah, ok. geral, muitas vão ter uma amnésia, quer dizer, elas não vão lembrar de nada quando elas saem de uma e vão para outra, ou para a mais normal delas, elas não vão lembrar de nada. Mas significa que elas. Acho que a pergunta pode ser até melhor respondida assim: elas estão bastante conscientes nesse momento. Mas não lembram. Mas uma personalidade não lembra da outra. Às vezes tem descrição, tem até uma pessoa que está assistindo a gente que disse que leu esse livro, o Uhum, Si, saiba. que é Seibel, né? Uhum. Que eu, e ela fala de 7 personalidades aqui que ela estava falando. Realmente, às vezes a pessoa até consegue lembrar, uma dialoga com a outra, digamos assim, mas isso é mais raro. Em geral, elas não lembram. Nossa. É. Nos fenômenos de possessão também, os fenômenos de possessão religiosa e tal, que também a, a, a DSM, classificação psiquiátrica, né, americana, Uhum. ela diz que nesse fenômeno há uma amnésia também. Depois, para a pessoa tem aquele fenômeno da possessão e depois ela não lembra de nada mais. Não Nossa. consegue É, lembrar. Tem gente que diz, nossa, a pessoa toma uma garrafa inteira de bebida alcoólica, sei lá, durante um fenômeno desses e depois não sente nada no outro dia, como se não tivesse bebido. Tem uns relatos assim. não, é muito estranho isso, porque a questão mental ela é mais abstrata, né? Ela é mais subjetiva. Mas a questão cerebral, né? A questão física, ela é única para as múltiplas personalidades. Então, uma informação que você grava numa parte do seu cérebro, né? Nesse caso, você segmenta, né? Você consegue segmentar que informação ela vai ser absorvida por uma personalidade e usada por uma personalidade, e que informação ela vai ser usada por outra. Que informação do que está registrada no meu cérebro, né? Principalmente na memória de longo prazo, acredito eu, que forma a personalidade, ela segmenta, ela escolhe qual ela vai utilizar, né? Isso é incrível, isso é incrível. Incrível, mostra como nosso, como é complexo, né? Até do ponto de vista assim, E o potencial, né, professor? O potencial de armazenagem e que tem o nosso cérebro, porque assim, né, a gente já usa tanto com a nossa própria personalidade, a gente pensa que usa. Agora imagina quando você consegue segmentar ele ou, como o próprio filme diz, né, fragmentar e ter ali várias personalidades gerenciadas, né? Incrível isso. gerenciadas, né? Isso é uma coisa absolutamente incrível, mas enfim, é um fenômeno possível, né? Você falou muito do subconsciente e realmente eu acho que as terapias que vão funcionar melhor são as que vão conseguir acessar mais aquela memória que o subconsciente, né? O inconsciente, ele é um oceano, né? Como se o nosso consciente Sim, ele fosse uma ilha no meio do. sim, sim, Então, o que sim. tem de informação, o que tem de memória e que a gente não tem a menor noção disso, Que porque a está gente lá armazenado. porque a gente tem, né? A gente agora, por exemplo, tem a formação reticular, você entende melhor disso do que eu, mas tem uma Claro, formação reticular que está selecionando, né? Eu estou vivendo aqui no claro. dado ambiente e eu vou me E é uma lembrar. seleção por interesse, né? É uma seleção por interesse normalmente, né? Exatamente, mas isso aí pode ser absolutamente também suprimido de alguma forma, né? Claro.
bastante suprimido. Nossa, incrível. Eu tenho uma outra pergunta aqui, assim, ó. Podem de tal forma essas múltiplas personalidades terem múltiplas habilidades também? Podem, podem. E isso é super interessante, né? Porque às vezes nós temos habilidades que a gente nem sabe que tem. Aí é que Sim, vem sim. a questão do subconsciente e de todo o nosso potencial. Então, muitas vezes a gente vai expressar, a pessoa que expressa uma determinada personalidade, ela está expressando uma habilidade que vem de dentro, mas que ela nunca imaginou que ela pudesse ter, ou a gente não imaginou que ela pudesse ter. Uhum, uhum. Então, pode acontecer isso. Da Saibo, tinha uma das personalidades dela, fala um francês fluente, que ela acho que não fala esse francês fluente. Que incrível isso, incrível. Deixa eu ver outra aqui. Botei assim, no filme Fragmentado, que retrata muito bem esse conceito, então, de dissociativo de identidade, o personagem, ele interpreta 23 personalidades. Se eu não me engano, esse personagem, ele foi balizado num caso real, não foi, professora? Que a Foi, pessoa tinha, né, 23 foi. personalidades. É, Incrível isso. é, Bom, esse ator ele é incrível, né? Quando ele consegue fazer essa operação assim, isso é nossa. é incrível. E basicamente todas as personalidades elas estão expressando alguma coisa que a pessoa não pode lidar com aquilo conscientemente. Então, ela tem que Hum, lidar com aquilo através desse sistema de defesa, que é pela dissociação que a gente estava conversando. Então, ela vai se expressando emocionalmente através dos personagens. Por exemplo, eu li também uma determinada pessoa também que não ficou tão famosa, mas ela conta na memória dela que algumas das personalidades elas foram abusadas, mas ela hum, própria, ela enquanto ela não reconhecia que tinha sido abusada que sexualmente, incrível, mas incrível as isso, incrível. personalidades reconheciam. É muito interessante. Não, ou seja, nesse momento ela se desligava e entrava uma outra personalidade no momento do abuso. Essa é uma explicação, talvez. Mas você falou, acho que assim, você deu um toque super certo. É exatamente isso. Se a gente pudesse falar da dissociação, a dissociação ela tem a ver com desligamento. Todo mundo, de alguma maneira, já pode ter sentido isso. Um Claro, certo claro, claro. desligamento ou um certo distanciamento para poder lidar. Sei lá, se você é vítima de uma violência, às vezes você vê tudo em câmera lenta, como se você não tivesse muito presente ali na situação. Tem pessoas que dizem Claro, isso. claro, É, claro. é, Ah, fala. não, até tem uma perguntinha aqui que diz assim: pessoas que fazem a mudança de sexo podem ser consideradas múltiplas personalidades? Eu acho que não é o caso, né, professora? Acho que aí não, aí não. Aí é Até porque isso é feito de forma consciente e ela reconhece a sua identidade, ela não muda a sua personalidade, ela muda o seu corpo, né? é. Aí vem uma questão de gênero, né? Não é exatamente Não, uma claro, identidade nova, mas assim, aí a gente está entrando nas questões de identidade de gênero, a pessoa que. E realmente são situações difíceis de lidar também, porque tem pessoas que descrevem que desde 3, 4 anos de idade elas se se sentem já sentem mulher ou se sentem homem. Né? do gênero, elas já gostam de brincar de tudo que é do outro gênero, gostam de se vestir da outra forma. Eu trabalhei muito tempo em pesquisa com Sim, sim, transexuais e é uma dificuldade imensa, porque realmente desde sempre a sim, pessoa se sentiu no gênero oposto. sim, Isso é sim. bem complicado. Eu tenho uma outra aqui, ó. Deixa eu ver. Nesse transtorno, na vida real, é evidente a transformação da pessoa. Ou acaba. A questão é a seguinte: é evidente que essa pessoa se transforma completamente, ou quem conhece essa pessoa percebe que ali há traços da personalidade original.
Não, eu acho que quem conhece percebe, mas a pessoa fica. É como se fosse um ator, assim, vivendo um personagem mesmo. Tipo, uma outra pessoa com o mesmo corpo. Porque, por exemplo, a pessoa pode ser mais calminha e nessa outra personalidade ela ser extremamente raivosa, alcoólatra, agressiva. Então é um negócio assim que fica muito diferente. Ou pode ser uma criancinha, imagina, a pessoa conhece a pessoa ali adulta, mas naquela personalidade ela fala que nem criança, se comporta que nem criança. Então fica bem diferente. Nossa. E como é conviver com essas pessoas, professora? Já teve algum caso assim de familiar? Como é que a família se envolve com essas pessoas? Elas conseguem trabalhar? Elas conseguem se envolver na sociedade? Essa, então, Deve ser mais complicado do que a patologia, né? alguém está falando aqui sobre uma pessoa que ela tinha uma doença que a outra não tinha, como a diabetes. Eu não consegui ler todo aqui agora, não sei se É, você consegue. é possível uma personalidade ter alguma doença e a outra não? Isso aí, eu não sei, eu já ouvi um relato disso, mas eu acho muito difícil, né? A gente falando do mesmo corpo, talvez a gente possa ter medições de pressão arterial, até de glicemia, em função do estado emocional e do modo de funcionamento momentâneo, a gente pode ter variações em torno do tema. Mas eu acho muito diferente, difícil isso, porque essas personalidades estão no mesmo corpo, né? São Sim, múltiplas a não personalidades, ser, a tem não, outros corpos acompanhando, né? Não, não não, dá. a não ser as questões de psicossomáticos, né? Que eles criam, a gente cria doença da nossa própria mente, e aí uma personalidade pode ser uma personalidade que acha que está doente, e a outra não. Não sei se É, isso pode acontecer. E a a, gente a, sabe a, que se a gente acredita que tá, a gente acaba ficando doente, né? né? Então, a Ruth, Enfim. até uma amiga minha que entrou aqui também, ela perguntou: isso é mais espiritual, não? É, isso é descrito nos meios assim mais espirituais, inclusive de rituais ou de determinada cultura ou grupo, né, que ritualiza muitas vezes como um fenômeno espiritual. A Ok. classificação psiquiátrica põe um ponto de interrogação e coloca como um transtorno, quer dizer, coloca do ponto de vista psicopatológico, como se fosse algo esquisito. Aí, mas a verdade é que quando a gente vai para esse campo dos fenômenos comportamentais, humanos e a espiritualidade, neurociências, hoje em dia as coisas estão aí se juntando e a gente pode fazer muitas descobertas. Eu não tenho a menor Uhum. dúvida disso, né? Que a gente ainda vai descobrir muita coisa, mas E, certamente e- Ruth, acho que você mesma, porque não dá para as pessoas conversarem aqui, num futuro trabalho da gente, possivelmente, né, professora, a gente vai conseguir é, ter mais o diálogo do grupo e vai ser bom interagir. Na live é mais difícil. Mas Ruth, eu sei ah, que já teve contato com pessoas que tiveram esse fenômeno de possessão e a pessoa depois acabou, ela tá ali, direitinha, pronta para outra. Muitas vezes nem lembra, às vezes lembra, e aparentemente ela não tem nenhum problema psiquiátrico e leva a vida normalmente. Então é um fenômeno curioso, né? É no mínimo curioso para ser ah. trabalhado, investigado, pesquisado. Não, e a gente também não consegue desvincular o inexplicável da própria religião. A religião, ela nasceu também de algo que você não explica, é como a magia, né? A magia, ela nunca existiu, mas ela é o que você não explica é mágica, né? O que você não explica pode ser um milagre. O que você não explica pode ser ato de um ser superior, né? Então, quer dizer, o que se tem notícia é que alguém, em algum momento da história humana, esteve doente e um animal morreu e essa pessoa ficou bem e houve aí uma associação entre a morte de um animal, o sacrifício de um animal, a vida de uma pessoa. Então, quer dizer, sacrifícios começaram a ser feitos, né, em prol de manter a vida ou a saúde de uma determinada população. Quer dizer,
o vínculo ele é muito fácil de se fazer quando você não tem a explicação científica, né? E a gente sabe que muita coisa não existe explicação científica ainda. Então, assim, é muito difícil explicar o que não tem explicação, né? É muito mais fácil você botar na culpa num divino ou numa natureza que ninguém sabe explicar, né? Ou que alguns têm a explicação melhor que você, ou seja, se alguém tem uma explicação melhor que a minha, é aquela explicação que eu respeito, que buscar uma resposta, investigar e passar uma vida inteira tentando achar uma resposta que talvez não encontre, né? Então, assim, eu percebo nesse campo um fato muito interessante, assim, que na própria Idade Média, como eles tratavam esse tipo de transtorno, né? Enfim, o combate às nossas próprias crenças, né? No próprio livre-arbítrio que se tem e nas escolhas, né? Que no fundo assim a gente acaba se questionando se isso tudo não é uma grande matrix, né? Ou seja, o nosso cérebro justificando respostas para que a gente siga em frente, né, professora? Não, isso com certeza. Esse livro, não sei se você leu, professor, o Sapiens, você chegou a ler? Não li ainda. Você tem Mas, que ler. não, mas eu já vi várias referências dele, Não, vi vários documentários sobre ele. trabalha totalmente essa questão do nosso sistema de crenças, né? O que a É, gente é capaz, assim, de inventar, né? Agora, difícil é separar o joio do trigo, acho que você falou bem, a gente ainda não explica quase tudo. Eu acho que o que a gente explica é quase nada, porque é. tem para ser explicado ainda e de fenômenos absolutamente sutis, de experiências assim muito delicadas. A própria intuição, sabe? Claro, A, claro. a intuição parece alguma A coisa, eu própria só criatividade, a própria acho. inovação. Exatamente. Então, o que é isso, né? Será que a gente pode acessar alguma coisa quanticamente vibracional aí de fora? Será que a gente tem uma memória ancestral que vai formar esse subconsciente e pode sair coisas assim incríveis desse DNA, dessa memória ancestral? Quer dizer, tem muita coisa ainda para ser investigada, né? Então, eu acho que a Uhum. postura que a gente pode ter é, assim, mais saudável para lidar com tudo é a postura, pelo menos, assim, de ser um curioso, de não Uhum. ficar rejeitando e com preconceitos Uhum. excessivos com nada. É, no mínimo, assim, se auto-observar, observar também as diferenças, os fenômenos que estão em torno de você e de uma maneira, não sei se é porque eu já tenho esse pé na ciência, mas assim, a princípio eu gosto de observar, fazer perguntas e ir investigando, né? E testando. Não, e o mais incrível disso é que todo esse estudo, quando você estuda algo que você busca se conhecer, inevitavelmente você conhece o outro, né? Então, assim, em qualquer profissão que se tenha, quando você estuda esse tipo de assunto, mesmo que for personalidades patológicas, ou seja, eu não vou trabalhar com isso, mas quanta coisa, quantas reflexões a gente já teve sobre autoconhecimento, sobre vieses cognitivos, né, que serve para qualquer tipo de relação humana. Então, quanto mais você conhecer o que já existe de fato, né, menos margem para percepções ou inferências você vai ter em relação ao mundo que está dentro somente da sua cabeça, né? Mas olha que coisa interessante, né? Como é que a gente pode explicar isso? Digamos assim, eu sou muito reativa. Digamos assim, se eu for uma pessoa muito reativa, né? Uhum. Acontece um negócio, bateu, levou, já reajo logo. Você sabe que é muito interessante, mas você percebe que quando as pessoas elas conseguem ir dominando e amaciando determinados núcleos mais complicados, sombrios, elas acabam encontrando menos pessoas do mesmo jeito. Que, por exemplo, eu vejo imensamente comum no meu consultório, se uma pessoa é muito reativa,
ela vive trazendo alguma situação onde alguém foi muito reativo com ela, por exemplo. Ah, Tá? Então, que mundo é esse que quando você vai ficando, digamos, menos ou mais alguma coisa, você também vai, entre aspas, atraindo pessoas assim de um tipo mais parecido, ou reações pessoais no teu entorno mais parecidas. uhum. Como é que a gente... Eu não tenho uma ciência para explicar isso, mas isso eu observo, eu observo isso nos meus anos de profissão todas. Assim, eu percebo que aquilo que era mais difícil em mim, ao longo da minha trajetória, era o que eu mais me deparava. E na medida que foi ficando mais fácil para mim, eu fui me deparando menos com as situações. E quanto mais consciente você fica, mais você percebe que isso está acontecendo, Exato. né? Então, assim, eu acho que a saída sempre vai ser da gente se tornar um ser mais consciente, da gente Exatamente. a nossa consciência, fazer essa expansão mesmo, entendendo que a gente é um ser que passa pela materialidade, mas passa pelo emocional e passa pela espiritualidade, que não precisa ser necessariamente aí a conotação ser religiosa, né? Mas pode ser pelo teu contato que você pode ter essa experiência com algo maior, com um todo. Então, eu acho que na medida que a gente vai ficando mais consciente, a gente vai, consequentemente, se tornando mais capaz de mapear os nossos campos e de fazer as boas escolhas. Consequentemente. Professora, agora me veio uma questão sobre a questão das personalidades. Existe uma idade que isso aflora mais? Ou há casos em crianças? Ou como é que se identifica isso numa criança, por exemplo? Ou é mais retratado com adultos? É mais retratado com adultos que vão vivendo É. isso já na adolescência, mas é mais retratado mesmo com adultos isso. Uhum. E pode partir para um caso de assassinato, assim, de uma pessoa extremamente Pode, agressiva que mata alguém e não lembra. Eu tenho a própria Netflix tem uma série que chama The Sinner, que é uma menina que ela mata uma pessoa e ela não lembra por que que ela fez aquilo. Ela simplesmente teve vontade de fazer aquilo. Ela não tem múltiplas personalidades. Ela se torna consciente durante o filme inteiro, mas por um momento ela se transforma, mas ela não lembra o porquê que ela fez isso, né? Então é se muito... você provar que foi um estado dissociativo e que ela realmente saiu, né, teve essa ruptura de fragmentação de ego, ruptura de identidade. Ela saiu da personalidade dela e entrou em algum outro estado meio transe, você até consegue diminuir a responsabilidade penal. A questão é que isso é extremamente raro. Eu, como psiquiatra Aham. forense, digo assim que 90% das pessoas que eu já examinei na minha vida, elas dizem que não lembram do que aconteceu, não lembram porque fizeram, Uhum. e não é assim. A gente sabe que lembram, sim. Então, é muito mais raro um fenômeno desse do que algo assim que a gente possa dizer que é comum. Sabe uma coisa que eu ia te falar também, professor, que teve também uma das pessoas, até que eu vi que está aqui, que falou que a gente teria falado muito pouco de obsessivo compulsivo também na vez passada. Teve gente que ficou com mais questões sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né? Da personalidade, no caso. E aí a gente também pode separar nessa última que a gente vai fazer depois, assim, para essas perguntinhas ou para esclarecer mais alguma das personalidades que não ficaram assim mais contempladas, às vezes, ou alguém com mais É. curiosidade, alguma coisa assim. Não, eu até peço para me encaminhar as perguntas pelo direct e a gente coloca isso lá para o final, porque eu vejo aqui muitas perguntas, mas não é porque a gente não quer responder, é porque elas fogem do contexto. A gente já falou disso lá na outra live. Aí a gente vai ter que recuperar isso tudo e daqui a pouco para alguém que está assistindo aqui pega uma determinada pergunta fora de contexto, entende tudo errado. Então é muito perigoso assim a gente responder rapidinho uma pergunta sobre
um tipo patológico de personalidade, né? Então, assim, eu já vi pessoas que colocaram, aquela pessoa que é muito desorganizada e tal, o que que ela é? Então, se a gente vai responder isso em 10 segundos, você pode ter uma visão completamente fora do escopo do que realmente é esse tipo de personalidade ou os impactos disso na vida de alguém, você pode tirar daí conclusões extremamente precipitadas. Então, assim, o mais interessante mesmo, e eu já falo isso para quem realmente está vendo a gente já agora no YouTube, é que mandem, sempre que assistirem os vídeos, manda para mim, no @neuroexpert, um directzinho com as perguntas, e assim que eu tiver um bom escopo de perguntas, eu tenho certeza que a professora disponibiliza um tempo para a gente responder essas perguntas. Eu segmento elas e a gente trabalha muito bem isso. A gente também tem um outro projeto que a gente está montando aí, é uma surpresa, mas a gente vai trazer algumas coisas bem legais, que vão tratar de assuntos também num escopo mais aprofundado. Mas é bem difícil a gente responder perguntas assim aleatórias e que estão fora desse contexto da live atual, né? Então eu já Não, digo, ó, quem quiser saber sobre psicopatia, já vai reservando as perguntas, que semana que vem é psicopatia. Aí a gente vai falar sobre psicopatia. a Valéria, que está aqui também, a Valéria Campo deu uma sugestão, talvez a gente fazer depois uma live adicional só para fazer um pupurri de Ah, tudo e só de perguntas, assim. Aí nossa, para mim ia ser maravilhoso. show de bola, né? E aí as pessoas também têm chance de não só fazerem perguntas, mas também de fazerem comentários e a gente, enfim, Claro, pode ser bacana. claro. Claro, claro. Não, e eu acho que o intuito é mesmo esse, né, professor? A gente não tem, a gente já vem falando isso desde a primeira, né? Que esse roteiro que a gente fez de 8 lives, ele é um roteiro de uma conversa informal. A gente não está aqui para decidir nada, a gente não está aqui muitas vezes para trazer nenhum tipo de novidade, né? Até quem é do campo, que está nos assistindo aqui, pode perceber que a gente não trouxe nenhum tipo de novidade. A gente está mesmo para desmistificar e tentar trazer consciência às pessoas do que cada assunto é funcional, né? Isso aqui não é uma aula que você vai receber nenhum certificado, né? Mas assim, é mesmo uma conversa informal que a gente tenta, de alguma forma, quebrar as questões técnicas, né, que envolvem cada tipo de assunto e trazer elas para uma questão, por uma linguagem mais amigável. Eu acho que a gente teve bastante sucesso nisso, né? Eu E... acho, Falem. não, eu acho super importante, porque eu acho que a gente precisa, e a gente não aprende isso na escola, que são ferramentas para convivência, né? Exatamente. Conviver não é mole. É, E eu é, acho que fica muito, às vezes, só com os profissionais, né? Um conhecimento da área, é. digamos assim, fica no meio dos profissionais. A pessoa necessariamente, às vezes, tem que fazer um tratamento, alguma coisa, às vezes precisa mesmo. Mas o bom é quando a gente pode passar do jeito mais fácil que a gente consegue para todo mundo, para democratizar mais também esse conhecimento, as pessoas Isso, terem mais isso, ferramentas para se virar aí na fauna e flora isso. humana, porque não é fácil, não. Isso. Não, e a minha própria escolha em buscar esse tipo de projeto com você foi pela própria linguagem que você tem, né? Como escrever o livro, e o livro está numa visão extremamente didática. Eu encontrei aí uma maneira de retribuir isso para as outras pessoas, né? Mostrar que essa linguagem didática é o que traz a verdadeira informação. Não adianta você ter um super conhecimento se você não consegue fazer com que as pessoas entendam isso. Então eu sempre recomendo o livro, né, que é o Psicopatas do Cotidiano, para quem ainda não leu. Lá tá toda a informação. Lá você pode ter os subsídios para fazer os questionamentos, né? Aqui é uma conversa praticamente sobre o que aconteceu ali. Então eu acho que essa é o nosso objetivo, né, professora? É claro, e agora eu quero, vamos já programar 2021, que eu estou morrendo de saudade de Portugal, fazer uma aula no Olha, vai ser uma honra. Brasil passear também e faz uma aqui. A gente faz uma Ótimo. aqui. Mas semana que vem vamos falar sobre maldade humana, né? Psicopatia, aí esses Isso aí. predadores e os malvados aí entrarão em campo.
É isso aí. Muito obrigado, professora. Temos 10 segundinhos aí. Muito obrigado de novo. E até Você. semana que vem a gente conversa. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo.